Olá amigos, meu nome é Gilmara Lima, sou faixa preta de Jiu-Jitsu e vivo aqui no Emirados Árabes. E eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. Esse é um assunto que eu adoro falar, porque ele me remete àquela infância, àqueles números de revistas assim maravilhosos, que a gente tem uma verdadeira paixão. E hoje, um bate-papo com o João Paulo JP. Muito obrigado, João Paulo. Prazer. Gratidão, viu? E muito obrigado, você fez contato comigo, perguntando sobre o número do Pato Donald. Exato. Né? A saga continua. Isso, deixa eu perguntar. Qual foi, se você se lembrar, o primeiro gibi que você leu? Sei lá, se alguém da família comprou para você ou algum amigo te emprestou para ler? E por que alguns personagens, né? Nós vamos falar aí do Bélio, o que te influenciou a gostar? Não, perfeito. Eu lembro sim, foi o Transformers número 1 da RGE, Legal. de 85. Acho que foi a primeira leitura mesmo de ponta a ponta que eu tive, assim, porque eu cresci nos anos 80, né? A minha infância foi nos 80. Eu me apaixonei completamente por esse mundo dos quadrinhos e aí comecei a colecionar, né? Então a minha coleção hoje vem de edições de banca da época mesmo. Lógico que nós... Já era Abril Jovem, né? Não, era só a Editora Abril. Era a Editora Abril, não tinha ainda a Editora Globo, né? Certo. E como você sabe, né? Tipo, guardamos essas relíquias, né? Garimpamos, né? Para fechar essas coleções e até hoje tem esse hobby muito gostoso de fazer. E diferente por exemplo, tem muita gente que compra o gibi, lê, joga no sofá, leva no banheiro, né? Tá. Você já começou, lia e guardava com carinho. Nossa, então, não exatamente. Não somente o gibi assim, né? Eu tive uma infância bem rígida nesse sentido de guardar essas coisas. Livros também. Exatamente. Felizmente eu tive a sorte de ter uns pais que compreendiam essas questões, tanto na parte de brinquedos. E achavam aquilo importante, né? Importante, então, ó, eu estou te dando, mas a importância de ter isso aqui, vamos preservar, né? Então teve essa questão, e com o gibi foi a mesma coisa, né? Mas eu tive um carinho muito grande pela leitura, até hoje eu tenho, né? Até quando criança eu fiz alguns quadrinhos, acabava desenhando, acabava fazendo histórias em quadrinhos também. Você chegou a bolar algum personagem ou não? Cara, eu bolei o JP o Aventureiro, Que era uma época que, como eu falei, que eu cresci nos anos 80, então eu cresci vendo Indiana Jones, né, os Goonies e tudo mais, então essas questões de caça ao tesouro, de caça de relíquias, etc., arqueologia e tal, A busca ao desconhecido, né? Exato, então eu acabei criando um personagem assim, que era basicamente uma cópia do Indiana Jones, com os amigos, para caçar o tesouro pelo mundo aí, né? Tá. Vamos ver se um dia a gente publica isso aí, que é Legal, eu tenho lá guardado até hoje, né? Bacana. Você sabe, né, como colecionador, né? Tudo no plástico, tudo plastificado, bonitinho. Exato. Lá numa caixa, numa prateleira, intacto, né? Legal. Tem algumas edições dos anos 80 que eu acho que ainda o branco era de cobre, né? Então, esse é o grande problema hoje, né? Então, hoje ele já não tem mais problema, né? Que é aquele... Exatamente. O que acontece, né? Como a gente está fazendo esse garimpo, né? Fazendo essa questão de buscar essas coleções ou essas edições, isso conta muito na questão do valor do que você acha do produto, né? Então, a conservação. Então, se está muito enferrujado o grampo, é um valor X, se tem algum risco na capa, cupim, exatamente, rabisco, exatamente. Carimbo. O pessoal tinha, inclusive, edições, porque eu comecei a colecionar nos anos 80, mas algumas coisas, por exemplo, a média, ela vem dos anos 70, né? Você tem que ver que... Eu fui trazendo as outras edições, então eu tive que fazer em garimpo, em bancas de usados na época que não tinha internet, né? Ou simplesmente também em sebos. Então isso conta muito, né? Então hoje em dia uma edição, o valor da edição tem essas questões que são necessárias serem vistas, né?
por exemplo, você comentou sobre como eu entrei em contato com você, né, em relação ao Pato Donald, que eu estou em busca do Pato Donald número 1, o original, né, de 1950. Acabei encontrando uma edição, mas a edição estava bem assim ruizinha, porque antigamente o pessoal encadenava as edições, né? E tinha que refilar um pouco. Exato, então acabaram cortando assim a edição, e fora disso eu também vejo muita característica dessas edições dos anos 50, 60, que o pessoal assinava na capa, carimbava o nome, e isso assim acaba perdendo um pouco a qualidade e o valor da edição, né? Exato. Mas assim, eu gosto muito desse hobby, né? É muito legal ter você buscar algo que você está querendo muito, e assim, é uma satisfação enorme quando você acha nesse sentido, Sim. né? Por exemplo, a edição número 1 do Pato Donald, do Tio Patinhas, de 62, acabei achando, obviamente, em garimpo, etc. Tá intacta lá, em 3 plásticos guardados, sacos plásticos assim. Até a pessoa brinca comigo, mas você não lê? Mas eu leio a primeira vez, depois eu tiro no guarda, né? É muito difícil tirar do plástico lá, né? Sim. Mas é interessante porque Disney, eu adorava muito, principalmente aquelas histórias dos escoteiros mirins. Sim, E que tem um manual, né, de escoteiro manual e ensina lições de civismo. Né? Ensina aquilo que realmente deve ser feito, valores para preservar. Tem uma história que me marcou muito, que foi assim, o Pato Donald, ele é um carteiro, ele está levando correspondência e começa a nevar muito. Aí ele fala, vou pegar esse negócio aqui, não entregar. Aí ele deu uma foto de um pato, uma foto não, uma estátua, né? Embaixo está assim, memorial aí do carteiro, não sei o que lá tal, que mesmo em dias de chuva, de frio, de sol intenso, ia lá e aí ele pegava e entregava. Nas edições Disney, eu tenho algumas assim que eu porque eu tenho, na minha casa eu tenho guardado as coleções num determinado ponto, mas em algumas edições eu guardo até no meu quarto, assim, de tão queridas que são pra mim, né? Por exemplo, do Mickey eu gostei muito da época que teve o Comando Laser. Sim. Que foi até um cartunista brasileiro, né, que fez as edições. Nossa, maravilhoso. Tem muita crítica referente a essas histórias, mas assim, eu adorei, cara, assim, eu não sou muito fã de Mickey nesse sentido, mas essas edições para mim são as melhores que teve na década dos anos 80. Eu tô falando de 86 para 88, 87 mais ou menos, porque teve poucas edições do Comando Laser ali. Eu acho que até quem tem os direitos autorais, possivelmente a Panini hoje, né, ou não sei, o Culturama, não sei quem que tem essa do Mickey hoje, porque hoje eu não coleciono mais. Essas novas coleções eu não acabei parando, né? Tem espaço físico. Exatamente. Então eu poderia até fazer uma reedição do Comando Laser, que eu achei muito legal essa parte. E do Tio Patinhas eu tenho em 88 eu lembro que o SBT trouxe o DuckTales, né? Sim. Então era uma coisa muito assim, era uma coisa surreal, porque você só tinha no quadrinho. E de repente teve um desenho, nossa, desenho maravilhoso, né? Não precisa nem dizer que grande audiência que teve até hoje, fizeram uma nova reedição, fizeram uma nova roupagem para ele, etc. Mas a edição original de 88 do DuckTales, né? Para mim é a melhor de todas, né? E o Tio Patinhas eu tenho assim, um amor assim, diferente relacionado a esse quadrinho, porque as histórias são muito boas, assim. Existem realmente umas histórias que são para o público infantil, mas o Tio Patinhas tem uma pegada um pouco mais também para o público adulto, referente nessas questões, principalmente quando envolve essa questão de você ter de você preservar o que você tem, né? É verdade. Né? E uma história muito legal que eu lembro do Tio Patinhas era da época que teve que foi em 2 edições da Fórmula 1. Ok. Ele comprou um carro totalmente ferrado, porque ele não queria gastar dinheiro, ele queria participar da Fórmula 1. E aí teve na edição do Tio Patinhas, e a continuação dessa história foi no Almanac Disney, né? Então Abril tinha essas questões, né? Essa história era muito boa mesmo, começava uma edição, aí a continuação vai ser no outro gibi, aí você comprava o outro para fechar. Exato. A história era muito legal, cara, era muito bom. Você sabe que teve eu achava assim, uma história muito criativas. Então teve uma ocasião que o Guinzazinho e o Luizinho, sobrinhos do dono, precisava de dinheiro. Então eles vendiam limonada na rua, só que ele falou, vamos lá no sótão ver se tem alguma coisa. Aí acharam lá algumas coisas velhas e tal, puseram na calçada para vender. Eu falei assim, não, essa cadeira assim não vende.
Aí puseram uma plaquinha assim. Napoleão quase sentou nessa cadeira. Eu achei muito criativo, né? Isso assim, é fantástico. Das minhas edições também, a gente está falando muito do mundo Disney, né? Mas a gente não pode esquecer também do Maurício de Souza, né? Exatamente. Grande ícone brasileiro. Também eu tenho as edições da Turma da Mônica, mas como a gente estava conversando antes, né? São muitas edições, então eu acabei me desfazendo de muita coisa nesse sentido. Então hoje eu coleciono só edições raras. Estou falando das primeiras edições, de número 1 a 10 praticamente. Ok. Assim, todas Da Abril, originais né? da Abril, né? A Mônica de 70, a Cebolinha de Sim. 72, se não me Até engano. o desenho era um pouco diferente lá, né? Exato, uma curiosidade, né? A primeira edição da Mônica é a Mônica e sua turma. Só depois de uma Mônica na 2, assim, ela ficou só Mônica, né? Exatamente. Bem legal. Essa edição, por exemplo, garimpei para achar uma edição perfeita no... E virou rara, né? Virou rara, né? E a gente está falando de coisas assim que alguns R$1.000 aí para cima, né? Sim. É bem interessante esse mundo, assim. Esse é o colecionismo que a gente dá raiz, né? Sim. Hoje tem esse colecionismo que eu não tenho nada contra, tá? Que até acho muito legal quem coleciona, por exemplo, Marvel ou DC, né? Hoje está com lombada, está com capa dura. Eles fizeram todas as edições, né? Pegaram todas as histórias antigas, colocaram em ordem cronológica. Até o Conan também. Exatamente, a espada selvagem de Conan tem assim, você cria uma lombada assim, você fala, nossa, né? Sensacional. Gostava muito assim. Eu, assim, entre aspas, graças a Deus, né? Não tive esse apelo de ter essa coleção atual, né? Porque na nossa época a gente conseguia colecionar bastante. Eu acho que hoje está muito caro também para fazer uma coleção dessa. Não, e quando eu vejo, por exemplo, propaganda de estúdios, eu fico pensando, nossa, se o cara era um colecionador, depois for morar no estúdio, coitado, não cabe um de pila, né? Exatamente. E foi muito legal assim na época, porque, eu te falei, né, só tinha Editora Abril, tinha RGE, tinha a Block também, não posso esquecer da Block, na minha época, né, dos 80. Mas antes teve a VEC, teve a Ebal, né, obviamente. Essas coleções mais antigas, a VEC, eu gosto muito do Tex, né, eu tenho o número do Tex, mas eu não colecionei ele como um todo, tem gente que é super fã. Me perdoem, tá, galera, mas assim, que é por causa do espaço mesmo. E a capa mais impressionante mesmo, o signo da serpente, isso. E a VEC eu tenho um apreço por ela por causa da MED, né? Porque toda a minha paixão de quadrinhos foi por causa da revista MED. Então eu tenho a MED desde a primeira aqui da VEC, depois passou pela Record, Mitos e Panini. Então eu tenho todas nesse sentido. E obviamente quando veio a Editora Globo, né, que é a antiga RGE, ela veio com uma pegada mudou os Transformers, né, e teve comandização, teve o fantástico Akira, né, porque Akira para mim é uma coleção espetacular, do Cantinho do Tomo, é uma maravilhosa coleção. Essa realmente eu tive que comprar, eu tenho a original, né, da Editora Globo, obviamente, a Globo lançou os encadernados na época, e recentemente teve, né, toda a edição completa, mas em forma de mangá mesmo, original. Que foram e a 6 gente volumes, tem né? que ficar segurando, muitas vezes tem que ficar segurando para não vai caber. Então tem que fazer uma triagem. Mas você falou uma coisa muito importante, JP, que é assim, colecionar não é juntar coisas. Não é. Tem uma parte sentimental muito maior do que a parte racional. Né? Exato. É muito bom, assim, então, acho que também como colecionador também, acho que você entra lá na sua coleção, você acaba pegando aquela edição que você gosta mais, dá uma lida, né? E faz bem para faz bem, é sensacional. É uma viagem ao tempo realmente, né? Então assim, como a gente comentou, né, o material antigo, né, não é tão bom como o material de hoje, então tem que estar bem conservado, dentro do saco plástico. Tem essa questão do grampo, né, que comentou, mas tinha formatinhos da Abril que era uma lombadinha, né? Só que essa lombadinha, a cola desgasta, a folha acaba caindo. Tudo isso para colecionar, né, você tem que estar bem assim, tipo, bem centrado, ter os equipamentos e o lugar certo para armazenar, senão realmente a edição vai se acabando ao longo do tempo. Por exemplo, essa edição que eu tenho da Mônica número 1 tá em 3 plásticos, 4, assim, porque eu não sei o que acontece com o papel dela, que ela, né, mesmo preservado, parece que vai sumindo, assim. Não pode né? pegar muita luz direta. Exatamente. A MED tem muito isso da VEC, tá? As primeiras edições são bem assim, nesse sentido, parece que a tinta está se dissolvendo, assim. Mas é sensacional, né? Legal.
Ah, bom, ô JP, muito obrigado pela viagem do tempo que você obrigado a vocês aí. tá? Vamos continuar em contato, você vai encontrar o Pato Dono número 1 aí. Quem puder ajudar, Pato Dono de número 1, original, de 1950. Não é esses aí que aquela reedição de 1982. Exatamente. Perfeito, tá ótimo. Você pode deixar seus contatos? Claro, o meu Instagram é jpcamargo11. Ele é um Instagram pessoal, mas eu estou mudando um pouco ele para essa parte de colecionismo, né? Que não somente HQs, mas também coleciona algumas coisas raras, brinquedos antigos, né? Acaba você tendo esse apreço assim, nesse sentido. Eu vou criar também um novo Instagram, especificamente só para esse mundo de colecionismo. E também eu tenho uma particularidade que eu sou especialista em cubo mágico, né? Nunca falando sobre isso. Ah, que bacana! Então, aquele que gira lá? Exato. Que então, legal. Inclusive no meu Instagram Eu nunca fui bom naquilo, né? são algoritmos ali, Sim. né? Então eu ensino como que... Tem bastante vídeo na internet como montar isso. Só mais um aí ensinando... Foi uma febre nos anos 70, né? Foi uma febre, né? Exatamente, né? É só mais um no meio dessa multidão ensinando como que monta esse brinquedo que lúdico, né? Ele é um dos maiores... É um brinquedo que tem as maiores vendas do mundo, assim, nesse sentido, quando veio para a América, tá? Muito legal. Tá bom? Gratidão. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Valeu. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico colecionador João Paulo JP, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.